Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho, Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca para mais uma conversa, para mais um vídeo. E o vídeo hoje é sobre emancipação da alma, o desdobramento. Quando a gente fala de desdobramento, é interessante estudarmos Kardec, irmos lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8º, em que ele fala sobre a emancipação da alma. E os Espíritos explicam que nós temos uma necessidade muito grande de nos libertarmos, ou seja, nós queremos sair desse corpo que nos aprisiona. E tanto que quando é perguntado para eles o que o espírito ele gosta disso, ele quer sair, e os espíritos falam a mesma coisa que você perguntar a um presidiário se ele quer continuar na cadeia. Então, a nossa vontade, o nosso instinto, a nossa vontade primeira como espírito é sair do corpo, é se ver livre. Então, na primeira oportunidade que temos, nós saímos, que é durante o sono, durante esse entorpecimento da alma. Os espíritos explicam que é preciso haver um torpor. Então, é aquela, às vezes, cochilada que a gente dá no sofá. E pode haver ali o desdobramento. Nem todo o espírito sai e vai passear por aí. André Luiz nos explica que muitas vezes, em muitos casos, o espírito fica muito próximo ao corpo apenas com as lembranças passadas, com as coisas que ele já viveu, com a confusão mental do dia a dia, que depois ele traz para o estado de vigília, lembra como sonho. Mas, na verdade, não houve uma grande emancipação, ou seja, ele não saiu, ele não aproveitou aquilo, por estar tão ligado às necessidades do corpo, ou seja, ainda muito preso às necessidades materiais. Então, não sai. Porém, quando ele sai, ele vai ter experiências múltiplas, muitos tipos de experiências, podem ser boas ou não. Como é que ele sai? Ele está preso por um cordão de prata, né, um fio energético que liga o espírito ao corpo, ou seja, o espírito com a sua forma física, ou seja, o seu perispírito ligado ao corpo. Então, ele sai desse corpo com o perispírito e está ligado nele esse cordão. Então, ele sai por aí, ele pode sair por aí. Agora, o que ele vai fazer ao sair durante essa emancipação, durante esse desdobramento, vai variar de como é a vida dele, ou seja, como é o estado mental, emocional, espiritual da gente ali encarnado. E o que a gente vai fazer lá do outro lado quando sai. Então, quando eu vou sair, eu posso ir para estudar, posso ir para conversar com pessoas que desencarnaram, com pessoas encarnadas, posso fazer trabalhos, e aí entra uma das coisas mais interessantes, que é aproveitar o desdobramento para se fazer trabalhos, bons trabalhos. Então, a gente pode muito bem ser levado ao terreiro, muitas vezes por nossos guias, para sermos auxiliados ou para auxiliarmos. Ou, quem sabe, as duas coisas. Então, existe formas e formas dessa saída do corpo acontecer. Eu posso sair e ir fazer coisas que não são tão dignas ou não sejam tão benéficas para mim ou para o próximo. Então, para onde a gente vai? Vamos para onde estamos ligados em coração, ou seja, as nossas vontades, as nossas vivências, a nossa vibração é que vai nos levar para determinado local. Então, se a minha vibração por exemplo, ligada a drogas, a necessidade de drogas, eu posso ser levada para um lugar desse. Ou seja, levada por quê? Levada pela própria vibração, ou seja, eu não tenho condições de ir para um lugar melhor, eu quero estar ali. Eu vou para onde as minhas necessidades mandam. Ali eu posso ser
vampirizada por espíritos, ou seja, ser sugada em energia por espíritos que precisem de determinadas situações de vivências que eles sentem com a gente. Então eles vão sugando essas nossas energias. Ou seja, desdobrar, sair do corpo é neutro, na verdade. É só um fenômeno anímico, ou seja, é um fenômeno da alma. Todos nós temos, não precisa ser médium ostensivo para sair do corpo. Todo mundo sai do corpo, todo mundo pode sair do corpo. Mas o que eu vou fazer com isso vai depender de como eu estou. Então, se eu passei o dia todo sentindo mal, fazendo o mal para mim ou para o outro, com raiva, pensando em alguma coisa muito negativa, e chega à noite na hora de dormir, eu, por exemplo, peço aos bons espíritos que me ajudem, para que eu seja amparado, para que eu seja levado para determinado lugar, isso não vai fazer muita diferença, porque a minha vibração, ela não chegou ao ponto deles conseguirem fazer algum trabalho comigo. Então, não é que os espíritos superiores, os nossos guias, não queiram fazer isso, é que a nossa vibração não permite. Então, eles deixam que aconteça de forma natural até o momento em que a gente vai querer outras coisas, que a gente vai optar por outras coisas. Isso é uma questão de caminhada, de evolução da nossa jornada. Então, nós estamos passando por experiências. Algumas vezes nós podemos estar em lugares negativos e outros em lugares positivos. Podemos ser levados para tratamentos. Os espíritos podem nos levar, por exemplo, para hospitais espirituais, para locais de tratamento, ou mesmo para a gente trabalhar como uma equipe em determinado trabalho específico ali da espiritualidade. Então, estar consciente do que nós somos, tentarmos irmos transformando essa condição em nós, ou seja, de espírito ainda muito preso a coisas negativas e arraigadas a isso aqui, ou seja, distante do que é a nossa essência. E quando a gente começa a dar essa caminhada, a dar um passinho após o outro, aí sim nós temos alguma condição de sermos instrumentos de trabalho para o bem. E se nós estivermos firmemente ligados a eles, pedindo ajuda para esses espíritos, fazendo a nossa parte, nós vamos ser sempre encaminhados, tratados e termos muitas condições de estarmos em lugares bons, em lugares produtivos para a gente. Então, emancipar a alma é ser livre, é sair do corpo momentaneamente. Então, a gente morre toda noite e depois volta. Então, é um tipo de desencarne. A gente só não desencarna porque o cordão não arrebentou. Ou seja, não foi cortado, nem ele pode ser cortado, né? Porque ele não é uma corda. Ele é desfeito energeticamente. Então, não há perigo da gente ter o cordão cortado e morrer. Ai, meu Deus, eu andei tanto, esticou tanto o cordão, pum, estourou. Não existe isso. O cordão, ele é infinito. Porém, os espíritos dizem o seguinte, André Luiz nos explica isso, ele é mais espesso quando a gente está mais perto do corpo. Conforme a gente vai saindo do corpo, vai se distanciando, ele vai ficando mais sutil, mas isso não quer dizer que ele esteja fraco, tá bom? Então é importante a gente também entender isso. Emancipar é sair do corpo, e se nós pudermos sairmos do corpo com consciência, com a consciência de que eu quero o melhor para mim, quero o melhor para o próximo, eu vou ter muito mais ganhos na minha vida espiritual. Então, quantas vezes nós estamos sendo ajudados, somos levados para o terreiro, somos de alguma forma encaminhados para tratamentos lá dentro ou até para trabalhos. Aí há médiuns que relatam isso, que se viram em trabalhos de desdobramento. Tá? Então o desdobramento também se dá em situações de que a gente pode estar ali no terreiro e haver um deslocamento e há o desdobramento ali. Isso é uma outra questão. Mas normalmente é preciso haver, é muito mais fácil através do sono físico, em que a gente faz isso toda noite, ou seja, a gente dá essa deslocada do corpo, pode ser para distante,
ou pode ficar por ali. Então vem aqueles sonhos e tal, malucos, que a gente confunde tudo, porque são só lembranças de coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Então existe o desdobramento consciente, existem pessoas que conseguem sair do corpo conscientemente, ou seja, elas desejam sair, elas se lembram de tudo. Então essa lembrança que elas trazem depois para o momento de vigília caracteriza o desdobramento consciente. E existe o desdobramento inconsciente, em que a gente sai naturalmente. Uma coisa que é também interessante lembrar é quando os espíritos induzem a esse desdobramento, ou seja, nós podemos estar numa reunião dentro de uma casa de umbanda ali, estudando, uma casa espírita ou qualquer outro lugar, e sentir um sono que não está natural, ou seja, a gente não estava cansado e sente aquele sono. Quando eu sinto esse sono e durmo porque não suporto, isso pode ter sido feito por magnetismo, ou seja, espíritos que não querem que você esteja ali, eles magnetizam você para que você saia do corpo e não veja, não assista a palestra, não estude, saia dali, até te levam para outros lugares e você se distancia do bem, do ensinamento. Pode ser usado também por espíritos amigos, espíritos superiores que retiram a gente naquele momento para que um tratamento seja feito ligado àquela situação que está ali acontecendo, aquela palestra. Então, o desdobramento ele pode ser causado por magnetismo, por espíritos que fazem esse tipo de trabalho. Tá? Então, que possamos ao dormir lembrar sempre que a gente não vai só apagar, nós vamos ali ter condições de entrar em contato com o mundo espiritual. E se vamos, então que a gente faça a nossa prece, que possamos ler uma página rapidinho, que possamos nos ligar a alguma coisa boa antes de dormir. E aí ter uma facilidade vibratória para poder ter esse contato com o mundo espiritual. Quem sabe ver nossos amores, né? Nossos desencarnados, matar a saudade, ter lembranças e ter notícias, principalmente notícias deles quando eles não podem vir. Então tudo isso são os benefícios do desdobramento, né? Quando a gente sai, quando a gente se liberta momentaneamente do corpo. Que possamos então fazer o melhor nesse momento, procurando durante todo o nosso estado de vigília, no nosso estado durante o dia a dia, ali quando a gente está acordado, tentar fazer o melhor que a gente pode na nossa caminhada. Um abraço grande a todos, até o próximo vídeo, a gente se vê.